mas até quando você vai ficar no interior? Você tem tanto potencial, por que que você não vem para cá, para a capital, para a cidade grande? Eu já morei em várias cidades. Nasci em Mariana, quando era bem pequenininha, morava em Ouro Preto, Viçosa, Divinópolis. Fiquei boa parte da minha vida em Divinópolis, tudo isso interior de Minas. E aí depois, na adolescência, a gente se mudou para Belo Horizonte. Eu digo muito que eu sou de Belo Horizonte porque é onde eu me sinto pertencente, é onde eu vou e me sinto em casa, onde eu tenho meus laços de afeto, onde meus pais moram hoje em dia. Eu me sinto de Belo Horizonte. Essa liberdade em mudar, né, sempre me mostrou que eu poderia me reconstruir, eu poderia ser feliz de diferentes maneiras em diferentes locais. Eu, durante a faculdade, me mudei para Betim, mas sempre ia para Belo Horizonte nos fins de semana. E Betim, para quem não sabe, é da região metropolitana de Belo Horizonte. Então é muito pertinho, tem ônibus intermunicipal, então é uma cidade grande também. Mas o internato foi em Belo Horizonte. E aí foi quando as coisas começaram a mudar para mim. Eu sempre fui muito viva, né, durante esse momento de internato, porque eu também fazia trabalho voluntário, eu ia para barzinho até às vezes durante a semana, o que Belo Horizonte faz parte até do contexto cultural, e eu amava, né, gostava da minha rotina, mas ao mesmo tempo eu tinha uma dificuldade em me visualizar fazendo residência ali em Belo Horizonte, principalmente por causa do trânsito. E no internato isso pegou muito, porque o acesso para a maioria dos campos de prática, dos estágios, pegava muito trânsito. A gente pegava horário de pico também. E eu comecei a pensar em talvez ir para o interior. Uma das razões foi para ter contato com a área rural, que é um modelo de medicina de família que eu me identifico, que eu gostava e que eu queria realmente ver se fazia sentido para mim, é o que eu trabalho hoje, mas também para ter mais qualidade de vida, ter uma bolsa complementar, talvez, conseguir ter um custo de vida menor. E aí fui para o R1 em Bom Despacho, uma cidade de aproximadamente 55 mil habitantes, que coincidiu com a época da pandemia. Então, não consegui exatamente ter uma grande visão do que significaria esse movimento. Eu não senti tanto a perda de convivência, porque não havia convivência. Mudança de amizade, porque não tinha como nem fazer amizade direito naquela época. Já no ano seguinte, no meu R2, eu mudei para uma outra cidade chamada Madre de Deus de Minas, que fica 1 hora de São João del Rei. Entre São João del Rei e Lavras pega uma estrada. E é uma cidade de 5 mil habitantes, né? Então, uma cidade muito menor. E já começou a voltar um pouco da convivência, porque a gente já estava com as vacinas. Diferente, obviamente, ainda, né? Mas eu fui começando a sentir como que era de fato esse interior. Mas foi um interior muito interior, né? Sair de uma capital com milhões de pessoas para depois ir para uma cidade de 5 mil habitantes. Então, realmente, foi bem radical. E aí que eu comecei a sentir. E eu vou ser bem honesta, eu amava. Gostava de conhecer muita gente, gostava de ter o meu barzinho fixo, que eu sabia muito bem quem era, que guardava o que eu gostava de comer, já sabia como eu gostava da minha caipirinha, de que eu poderia ir andando para o trabalho, que eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo na cidade, que eu conseguia ouvir os avisos que o sino da igreja colocava depois de um alto-falante, falando alguma orientação ou dando algum aviso para a comunidade. Eu adorava. Mais tarde eu passei no concurso em um outro município, um pouquinho maior, quase o dobro de habitantes, ali por volta dos 10 mil habitantes, mas continuei morando em Madre de Deus. E nesse movimento eu vim para São João del Rei, que é uma cidade de 80, 90 mil habitantes, né, que ainda é uma cidade pequena, mas bem maior do que a cidade que eu estava. E trabalho hoje numa cidade que é pequena, que tem aproximadamente 12 mil habitantes, mas num distrito dessa cidade que tem aproximadamente 2 mil pessoas. Então, mais que eu viva, que eu moro, minha casa esteja em uma cidade média, eu estou lá sempre em um distrito bem pequeno. Então, há uma interiorização, né, que é o que a gente vai conversar hoje nesse episódio. Fui me interiorizando cada vez mais, vim de uma capital, né, durante a minha formação, e isso muitas vezes gera um pouco de reflexão. E eu sei que pode ser uma dúvida, pode ser algo que, para algumas pessoas, pode ser angustiante, pode, de vez em quando, passar pela cabeça, assim como era para mim quando eu era estudante, assim como é para mim ainda hoje,
quando eu começo a pensar sobre as escolhas que eu tenho que fazer, sobre os rumos que eu sei que eu posso tomar. E aí, não por acaso, eu ouvi recentemente, nossa, mas um currículo desse, você podia estar em outro lugar. Você não pensa em voltar para cá, aqui tem mais oportunidade, consegue crescer mais, consegue ganhar mais dinheiro. Tem essa ideia, né, que está na cabeça da sociedade de que quem sai do interior e vai para a capital é porque está crescendo, está ganhando nome, está ganhando status, está ganhando dinheiro. E quem fica ou quem vai para o interior é porque não conseguiu outra coisa melhor, porque está acomodado, porque aceitou pouco. Mas será mesmo? Então vamos conversar um pouquinho, vamos refletir sobre as rotas que a gente escolhe, ou as rotas que a gente reconstrói. Sobre como o sucesso não mora necessariamente nas capitais, nos hospitais, nos consultórios da grande avenida com mármore, e principalmente sobre como que a atenção primária existe, resiste e faz saúde em cada pedaço desse país, de norte a sul, de centro à estrada de terra. E olha que eu estou falando isso pela perspectiva de uma pessoa que mora no Sudeste, porque eu sei também que existem outros recortes que não são a minha realidade, que eu não conheço, não conseguiria aprofundar mais, mas de outros tipos de interiores e outros tipos de realidade também. Quando a gente fala também sobre interior, a gente está pensando não somente nos serviços, nos profissionais, mas inclusive nos espaços de educação, né, nas faculdades, nos programas de residência. Não por acaso, o que me fez, de fato, interiorizar foi o processo de entrada na residência. O que me fez ficar foi isso também, hoje, inclusive, fazendo parte da coordenação da residência. Então, isso não é por acaso. Isso, inclusive, foi um projeto, né, um plano para que isso fosse dessa maneira, que vem funcionando, mas que ainda assim carrega uma série de estereótipos, de preconceitos, tanto por parte dos profissionais, dos familiares, às vezes até dos próprios pacientes, usuários, que também acreditam, né, que em cidades menores não vão ter profissionais bons, ou porque não encontrou outra coisa, ou porque não cresceu na vida. E eu posso ser bem honesta, é difícil, é muito difícil. A gente está em um local que a gente sabe que tem recursos limitados, que a gente depende de outras cidades para chegar e acessar em alguns serviços, que a gente, se precisar de alguma coisa nossa, para nossa questão pessoal, por exemplo, pegar um avião para ir no Congresso brasileiro, a gente precisa se deslocar bastante, então tem suas questões. Mas colocar na balança e entender que isso é uma possibilidade, que isso pode ser interessante para alguns grupos, é algo importante também, e que talvez possa fazer sentido para outras pessoas, assim como fez para mim, e assim também como fez para alguns convidados que a gente vai ouvir hoje. Existe um mito de que o Brasil é um país de interior, mas os dados do próprio IBGE mostram para a gente que não é bem por aí. 67,7% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes, 23,1% dos municípios têm até 5 mil habitantes, 41 municípios têm mais de 500 mil habitantes e 87% da população brasileira vive em áreas urbanas. Então, quando a gente está falando em interiorização, a gente também não está falando sobre zona rural. A gente está falando de locais que não são capitais ou grandes centros urbanos, mas que não necessariamente deixam de ser urbanos. No Brasil, também, esse dado é interessante, mais de 1.915 municípios, ou 34% do total, não oferecem serviços médicos privados. Então, dependem exclusivamente do SUS. Todo mundo usa o SUS, né? Algumas pessoas exclusivas, outras não. Isso significa, então, que mais de 15,7 milhões de brasileiros nessas localidades estão dependendo exclusivamente do serviço do SUS e, obviamente, a atenção primária tem tudo a ver com esse serviço que as pessoas vão acessar. Apesar disso tudo, existe um mito de que carreira de sucesso é aquela que está nos grandes centros, que no interior é um lugar de passagem de quem está começando ou de quem não deu certo, ou até de quem está acabando, que só vale a pena estar onde tem status acadêmico, mídia, especialização badalada e grandes hospitais espelhados. Não é bem assim. Mas isso não é uma mera coincidência, é uma construção que a gente tem da idealização que a gente tem enquanto profissionais, enquanto sociedade. Tanto o capitalismo quanto o modelo hospitalocêntrico e também a lógica da medicina de mercado sempre reforçaram que bom é quem está no topo da pirâmide, nas capitais, nos centros de excelência, de que a medicina de verdade mesmo é aquela altamente tecnológica, ignorando, inclusive, as grandes tecnologias que a gente usa na atenção primária, que são leves, mas que são muito difíceis, inclusive difíceis de acessar e de conseguir se instrumentalizar e desenvolver essas habilidades.
Só que essa pirâmide pisa, invisibiliza e desvaloriza quem faz a base, quem está na ponta, na comunidade, no território, inclusive as próprias pessoas do território que constroem aquele espaço e também participam da construção social do SUS. E isso impacta muito, impacta as escolhas profissionais, impacta a autoestima de quem está no interior e, principalmente, reforça desigualdades no acesso à saúde. Quando a gente fala sobre, por exemplo, lei dos cuidados inversos, a gente sabe que as pessoas que têm mais necessidade de acessar os serviços de saúde, geralmente são as que mais têm dificuldade em acessar, e vice-versa. Da mesma maneira, a gente não tem que pensar isso apenas na agenda do posto de saúde. A gente tem que pensar também no acesso a bons profissionais, a bons serviços. E olha que eu estou falando só de profissional médico, não, apesar que a gente costuma imaginar dessa maneira, a bons profissionais no geral. Não dá para a gente esperar que somente nas grandes capitais que estejam os bons profissionais e que o que restou fique no interior. A gente precisa valorizar, na verdade, o interior para que os profissionais consigam escolher o que faz sentido para eles e a população consiga ter acesso aos serviços que precisa, de preferência o mais próximo possível da casa delas. Os serviços que são mais utilizados, né? Alguns realmente vão estar um pouco mais distantes, porque é assim que tem que funcionar mesmo. A APS é uma escolha potente e não é uma escolha de sobra, né? Porque também existe essa ideia de que quem está na atenção primária é que não encontrou algo melhor, de que não teve capacidade, de que não foi fazer alguma outra coisa. Quando a gente entende que um profissional está no interior, a gente entende primeiramente que ele escolheu estar no interior por um estilo de vida de interior. Será que a gente sente que temos o direito a essa escolha? Ou que a gente tem aquela vida pré-definida, que vai seguindo, e a gente acha que o que fazia sentido para a gente alguns anos atrás continua fazendo sentido agora? Eu vou confessar que, de vez em quando, eu fico me imaginando voltando para Belo Horizonte. Às vezes até indo para outra cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que são um pouco próximos aqui, próximos o suficiente para eu continuar vendo meus amigos e minha família, mas também distantes da realidade que eu vivo atualmente. E eu sei que eu conseguiria, sim, encontrar muita coisa que eu gosto, reencontrar muita coisa que eu gosto. Mas é o que eu observo a cada dia, nas escolhas que eu faço a cada dia, que vão me dizendo se de fato faz sentido recalcular essa rota ou não. Mas principalmente entendendo que eu tenho o direito de escolher. E que, independente disso, eu tenho o direito de escolher construir a carreira no local que faz mais sentido para mim. E cá entre nós, correndo o risco de ter uma licença poética e talvez até romantizando um pouco esse movimento de vir para o interior, quando a gente escolhe atuar na APS, a gente entende muito rápido que o trabalho não é só feito de técnica. A técnica é importante, mas não é a única coisa. É feito também de vínculo, de presença, de território. E o território não é um conceito abstrato. Ele tem cheiro, ele tem sotaque, ele tem história, tem nome e sobrenome. O território que a gente escolhe para morar e para atuar, ele faz diferença na nossa vida e muda muito como que a gente se relaciona com o mundo, com o trabalho, com as pessoas. Escolher onde você quer viver e trabalhar é também um exercício de autonomia. Interiorizar não é retroceder, ir para a capital não é desistir. Às vezes pode até ser, a gente aqui não é inimigo da desistência. Mas mudar é muitas vezes avançar para perto de outras prioridades, de outros ritmos, de outro jeito de viver a profissão e a vida. E se tem uma coisa que eu aprendi na PS é que saúde não se faz só de diploma, nem só de equipamento de última geração. Se faz de gente. E gente tem em todo lugar. E onde tem gente, a gente está. Para cuidar, para ser cuidado, para ser potencializado e para ajudar a construir também uma saúde cada vez mais potente, seja onde a gente estiver. Mas, enquanto isso, a gente pode e deve ter o direito de escolher onde está o nosso CEP. Bom, eu sou Luísa Chaves, médica de família e comunidade e professora. E esse é o Além do Carimbo, um podcast que busca refletir, a partir da vida, dos profissionais que constroem a saúde fora da lógica de carimbo ambulante. Porque tem coisa que não cabe em story, principalmente a vida real. A gente vai agora para o nosso quadro de formigueiro para formigueiro e teremos 2 convidados maravilhosos. Queria primeiramente convidar a Tatiane Miranda, que foi minha professora durante a residência. Ela era coordenadora, inclusive, também na época que eu era residente. Passamos vários perrengues, igual eu comentei com vocês, teve época de pandemia. E Tatiane hoje é, além da minha colega de trabalho na universidade, é também minha amiga. Eu tenho muito orgulho de ter na minha vida.
E então, com vocês, Tatiana Miranda, para contar um pouquinho para a gente sobre como que foi esse processo para ela. Oi, gente. Eu sou Tatiana Miranda e essa semana eu recebi a incumbência da Luísa de contar um pouco do meu processo de interiorização, né? Pessoal e profissional. Então, vou contar um bocadinho aí rápido da minha história para vocês. Sou médica de família e comunidade e docente na Universidade Federal de São João del Rei. Há 8 anos eu escolhi sair de Belo Horizonte e vir morar aqui nessa cidade histórica do interior. E aí eu já queria começar contando para vocês que eu não me arrependo. Sou muito feliz com essa escolha, né? E eu brinco muito com as pessoas quando elas me perguntam: nossa, Tati, mas por que é que você mudou, né? E eu falo: eu mudei porque São João é cheio de trilhas e cachoeiras. E sabe, gente, tem um ponto grande de verdade nisso, né? Um dos meus objetivos de mudar foi, sim, olhar mais para mim, sabe? Ter um tempo maior para cuidar de mim. E eu fiz isso, eu faço isso, sabe? Eu conheço as trilhas e cachoeiras de São João. Então, isso é uma coisa que eu fico muito feliz, valeu a pena. Uma outra questão que me fez mudar e que me fez refletir muito, assim, quando eu fui fazer essa escolha, foi a ideia de sair da assistência, né, e vir para a docência. Então, eu fiz um cálculo mental. Eu pensei o seguinte: eu ficava muito chateada em ouvir as pessoas me contarem que ia a outros profissionais médicos e médicas e elas não eram ouvidas, não eram tocadas, não se sentiam acolhidas. E eu queria mudar isso, eu desejei mudar isso. E eu pensei assim: se eu atendo aqui 4.000 pessoas, se eu conseguir ser docente e compartilhar, aprender com essas pessoas e nesse processo eu conseguir plantar no coração dessas pessoas a possibilidade de serem profissionais que escutam, que tocam, que defendem o SUS também, sabe? Que atuam no SUS e defendem o SUS. Se eu conseguir plantar essa semente em 2 pessoas, eu vou aumentar, então, esse número de abrangência para 8.000 pessoas. E eu fico muito feliz, eu dei check nisso também, porque eu sinto que eu consegui plantar essa semente no coração de muita gente, assim. Vejo muito ex-alunas e ex-alunos aí atuando. A Luísa é um exemplo desse, assim, né? Então, é muito feliz para mim, nesse pequeno período que eu considero de 8 anos, já tá tendo esse resultado. E como a gente está aqui falando de além do carimbo, né? Eu queria contar um pouco para vocês do que eu vi nesse processo de interiorização que dificulta a gente ir além do carimbo, sabe, pessoal? Porque existem coisas diferentes no trabalho, na atenção primária. Então, embora eu não esteja diretamente na assistência, né? Eu atuei em diversos municípios aqui próximo, em São João e em outros municípios, vinculados a ações, né, da universidade, aulas práticas, né? E eu trabalho no internato, então sempre vi isso. E o que eu acho que é um ponto dificultador para a gente ir além do carimbo, nessas cidades do interior, é que há uma hiper mega valorização aqui em relação às consultas médicas, que sim, existiam quando eu trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte, mas não como existe aqui, né? Uma coisa que me marcou muito é que aqui não se tem reunião de equipe, isso não é um hábito, né? E a gente sabe o tanto que isso é fundamental. E em Belo Horizonte eu tinha, gente, 2 horas reservadas na agenda semanal para a reunião de equipe. Eu tinha horário na agenda semanal para grupo, eu tinha horário na agenda mensal para realização de matriciamento. E isso é um ponto tão importante, pessoal, que eu tô aí nessa luta faz 8 anos e eu falo para vocês, a caminhada é dura. A gente, inclusive, aqui na universidade, a gente já fez até um curso, sabe? Para falar sobre a importância das reuniões de equipe, importância de matriciamento com o município de São João e outros municípios. Mas a gente ainda anda a passos lentos. E nesse ponto eu acho que dificultam tanto a gente ir além do carimbo. A gente tem que lutar por isso também. Então, pessoal, o que eu ganhei, né, no meu processo de interiorização foi isso. Um cuidado maior comigo, né, gente, que é um ponto prioritário na minha vida, né? E ganhei também força, né?
para poder lutar por outras ações, para uma melhoria da atenção primária à saúde, por exemplo, para conseguir que exerçam, né, as reuniões de equipe, os matriciamentos. E atualmente também eu milito, né, no programa de extensão Entre Idas e Vindas, em ações para o enfrentamento à violência contra a mulher aqui no município, na região. Então eu tive um suspiro para pensar outras coisas além do carimbo, né? Muito relacionado à minha escolha de vida também como docente. Tati, muito obrigada pela participação. A gente sabe que nem sempre é fácil sustentar essa escolha, mas quando a gente vê sentido nesse movimento, nas escolhas que a gente faz, o que é prioridade para a gente, né? A gente sabe também que não é fácil, porque tem dia que o cansaço bate, a comparação, a dúvida. Mas eu posso dizer também que a gente estar em um local também com pessoas que trocam com a gente, que fazem parte do nosso ciclo de amizades, também faz muita diferença. E uma pessoa que veio depois, que foi residente no nosso programa e hoje está por aqui, também veio para somar com a gente e teve esse momento de interiorização e vai contar um pouco mais para a gente, é o Gabriel Brandão. Então, com vocês, queridíssimo Gabriel, muito obrigada pela participação aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Brandão, sou médico de família e comunidade e vim aqui hoje, a convite da Luísa, contar um pouquinho do meu processo de interiorização, que é o tema do episódio de hoje, né? Antes de tudo, eu queria agradecer o convite à Luísa, que tem feito esse projeto incrível com o podcast. Estou acompanhando ele desde lá do início. E, assim, é um projeto tão legal que sinto que, para além de discutir temas importantes para a gente que atua na atenção primária, né, ele também faz isso de nos fazer sentir um pouco menos só. Então, construindo esse grande formigueiro aí que a Luísa tem criado. E, além de tudo, é uma honra enorme ter sido convidado para esse projeto de uma pessoa que para mim é uma grande referência, é uma pessoa que eu admiro muito e que tem um carinho gigantesco. Mas então por que eu vou falar sobre esse processo? Acho que é interessante entender então o contexto de onde eu venho, né? Eu sou de Belo Horizonte, uma capital, e eu fiz a minha graduação em medicina também na capital, me formei pela UFMG, então tive essa experiência durante a graduação basicamente urbana. Quando eu me formei, eu atuei na atenção primária de Belo Horizonte por cerca de 6 a 7 meses, e eu já havia entendido que eu queria entrar numa residência de medicina de família e comunidade. E durante esse processo, eu entendi que talvez seria interessante para mim, enquanto pessoa e enquanto médico que eu queria ser, ter essa experiência em outro contexto, numa outra realidade de cidades menores, assim. E aí eu busquei, então, as residências que teriam no interior de Minas Gerais para poder entrar, né? E aí eu entrei na residência de medicina de família e comunidade numa cidade do interior de Minas. E tive essa experiência que eu vivia numa cidade que é de médio porte e eu atuava numa cidade que era bem pequena, com cerca de 12 mil pessoas. E sinto que foi, assim, extremamente importante para o meu processo formativo. Eu tive experiências, assim, adquiri habilidades que eu sinto que foi esse espaço do interior, com equipes menores, com um contexto de uma qualidade de vida, inclusive, que eu tive durante a residência, de não ter trânsito, de conseguir me deslocar, de conseguir ter uma rotina um pouco mais controlada, diferente de grandes centros urbanos, que eu sinto que foi crucial para o meu processo formativo. E aí, quando eu terminei a residência, eu acabei me fixando na região. Eu continuo morando nessa mesma cidade de médio porte e atuando em um outro município que fica perto, numa equipe de saúde de família desse município, num distrito que tem 1.700 pessoas adscritas. Essa é uma outra grande diferença desses grandes centros. Quando eu atendi em Belo Horizonte, a minha equipe tinha 5.000 pessoas cadastradas, né? E aí é um tipo de demanda, é um tipo de modelo de cuidado que é diferente.
E aí eu sinto que aqui no interior eu consigo muitas vezes utilizar das ferramentas que a gente aprende, né, e adquire ao longo do nosso processo de construção como MFC, mas também como profissionais de saúde como um todo. Óbvio que tem seus desafios, né? A gente tem muitas vezes redes menos robustas, a gente tem algumas questões logísticas, às vezes questões até de acesso mesmo, que são mais complicadas, mas eu sinto que para mim hoje, para a pessoa que eu sou e o momento de vida que eu tô vivendo, é o que faz bastante sentido para mim, porque tem uma carga horária que é a mesma que eu tinha em Belo Horizonte, mas eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Eu não pego trânsito, eu consigo ter acesso aos meus pacientes com bastante facilidade. Então eu sinto que eu consigo coordenar melhor o cuidado dos meus pacientes. E eu sinto que eu consigo atuar da forma que eu gostaria, né, de fazer. E aí, isso tudo me faz refletir em como que programas, né, como o Mais Médicos e também o processo de interiorização dos cursos de medicina e dos cursos de residência são importantes, porque foi a partir da residência que eu me interiorizei e que eu fixei no território que eu tô agora. Então, acho que a gente fortalecer, né, esse tipo de estratégia faz com que a gente tenha muito mais acesso para os pacientes, muito mais acesso para a população a serviços de saúde de qualidade, né, em todos os cantos do Brasil aí. Espero não ter me delongado muito na minha fala. É uma fala curta, mais para a gente poder introduzir e contar um pouquinho dessa história. Mas, concluindo, é que, para mim, interiorizar foi uma escolha que me fez muito bem e que hoje eu sinto que me traz qualidade de vida e que faz com que eu atue da forma com que eu gostaria de atuar. Ai, gente, maravilhoso, né? Obrigada, Gabriel, pela participação. E cada vez mais eu percebo que escolher onde trabalhar é escolher também como viver. Seja da forma como a gente vai organizar o nosso trabalho, a nossa rotina, para qual área a gente vai, mas também onde a gente trabalha. O sucesso está mesmo onde a gente se entende como pertencente, onde a gente consegue ter um vínculo. Não estou falando só daquele vínculo do posto, não, mas vínculo com as pessoas que estão ao seu redor, né, com a possibilidade que a gente tem de ter uma vida gostosa. Eu gosto tanto desse ditado, construir uma vida gostosinha pra gente, né? Pode ser lá no centrão de Belo Horizonte? Pode, porque às vezes eu ainda tenho vontade, talvez, de, quem sabe, passar uma temporada, voltar para lá, porque a gente tem essa possibilidade. Mas às vezes realmente vai ser um pouquinho mais distante de onde a gente talvez idealizava ou a gente tende a achar que é. E não somente o mundo é grande demais, mas a vida também é. A vida é longa, a gente tem tempo, né, para decidir as nossas rotas, os nossos caminhos, os nossos endereços. Vamos agora para as vozes do formigueiro, para a gente ver o que andaram comentando aí sobre o podcast. O Cauê Guilherme, no TikTok, comentou que ser formigona é difícil. É muito difícil mesmo, Cauê. E por isso que não é para ser assim, né? A gente deveria sim fazer trabalho de formiguinha, a gente deveria sim trabalhar em formigueiro, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, chamar atenção para isso, né? E Ana Lu, gente, que já participou de um episódio com a gente, comentou: é impressionante como conseguimos estar na mesma energia. Essa semana, depois de 9 meses na unidade nova, eu finalmente decidi mexer na disposição do consultório, que já me irritava desde que cheguei. E isso mudou algo não só na relação com os pacientes, mas até dentro de mim, e renovou. E ela comentou isso sobre a questão da ambiência, né, Ana Lu? Realmente, muitas questões a gente vive muito parecido. E a ambiência, gente, não é banal, né? Já temos um episódio aqui sobre isso, ela é extremamente importante e algo que a gente pode dar mais atenção do que a gente costuma dar, tá? Então, para mais informações, escutem o episódio e a gente também vai continuar sempre conversando sobre isso, porque isso é qualidade de vida também. E se esse episódio te tocou em algo aí dentro, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Não esquece de seguir o Além do Carimbo na sua plataforma preferida e avaliar com 5 estrelas, porque isso ajuda bastante o podcast. E me conta nos comentários, para você, o que é sucesso? Tem a ver com o lugar, tem a ver com o cargo, tem a ver com a remuneração, tem a ver com a rotina, tem a ver com o impacto que você gera. Quando é que você para e pensa, nossa, isso aqui é sucesso, estou me sentindo bem sucedido ou sucedida? Estou curiosa. Lembrando que o nosso emoji oficial é a formiguinha, porque aqui a gente acredita na força do formigueiro.
pois juntas construímos túneis, trabalhamos em rede e nos organizamos para carregar os pesos do trabalho, mas juntos.